Olá, amigos do YouTube, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Profissional da Casa. Meu nome é Marcos Almeida e hoje nós vamos continuar o assunto a respeito aí das ferramentas de corte. E hoje nós vamos falar aí das chaves de código das pastilhas. O nosso amigo Ezio pediu para falar um pouco aí, que falou que tem dúvida aí de como escolher as pastilhas e de como identificar pelo seu código como que funciona isso. Então vamos aprender aqui a decifrar esse código das pastilhas. Então, imagina, por exemplo, se você fosse comprar uma determinada coisa, por exemplo, e você tivesse que especificar tudo claramente para o pessoal. Olha, eu quero uma pastilha, eu quero ela triangular, eu quero ela sem um ângulo de saída. Você falasse tudo para ela, eu quero um quebra-cavaco tal, eu quero essa pastilha para desbaste, eu quero essa pastilha que ela que ela não vibre muito. Aí se você passa todas as informações, imagina aí quantas pastilhas diferentes que ia ter no mercado para tentar atender a cada cliente. Então, pensando nisso, criou-se uma norma para identificar cada pastilha dessa, para cada uso, o tipo dela, através do código. Por exemplo, o vendedor lá simplesmente, ao invés dele ter todas as informações para passar, ele simplesmente pelo código dessa pastilha, ele já tem ali todas as informações relacionadas à confecção, à fabricação dessa pastilha. Então, vamos aqui então. Ó, isso é conforme a norma ISO, né? Então, primeiro, você vê aqui, ó, por exemplo, nós temos exemplo aqui de uma pastilha, aqui, ó, TNMG. Aí daqui para frente, por exemplo, começa aqui 06, 04, 08, 8, 9, 10. Geralmente, esse campo aqui pode ter até 10 números. Pode ser que tenha mais, de acordo com o fabricante. Se ele quer acrescentar alguma informação que seja além desse ISO, assim, uma informação interna própria. Então vamos lá aqui, ó. Primeiro aqui, ó, é o formato da pastilha. Por exemplo, T vem de triangular, né? Só que geralmente, como a maioria das coisas vem do inglês, então o formato da pastilha aqui, a letra designada para ele é no inglês, mas por coincidência o triangular também é T no português. Então, por exemplo, T para triangular, S para quadrada, porque é square em inglês, é quadrado, R, né, para pastilha redonda. Algumas pastilhas aí casam muito bem. Aí tem aí W, que é aquela... deixa eu ver se eu consigo desenhar ela aqui mais ou menos. Era tipo assim, né? Tipo um triangular. Mais ou menos isso, né? Não, vou nem tentar desenhar ela não. Vamos partir para outra aqui. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui, por exemplo, T, R, S, temos esse formato aqui, losangular, aí tem vários, de acordo com o ângulo, 35, 55, ele vai mudar a letra de acordo com o ângulo, né? Esse formato de pastilha aqui, né? Muito utilizado para acabamento. Então, a primeira informação aqui é relacionado ao formato, ao perfil dessa ferramenta, que tipo de forma que ela tem, se ela é triangular, quadrada, retangular, H aqui de hexagonal, que é 6 lados, né? Octagonal, que é O, e assim por diante, né? Então eu vou deixar também aí para vocês aí uma tabela aí para vocês poder acompanhar cada código aqui com mais assim, clareza, porque, por exemplo, para mim especificar todos aqui fica complicado, porque vai do A até no W, para vocês terem ideia. Então aqui, ó, no segundo lugar aqui, ó, entra o ângulo de folga. Por exemplo, N vem de neutro, ou seja, significa que não tem essa pastilha aqui, ó, ela não tem um ângulo de folga, ou seja, que é 0 graus aqui, ó, né? No caso aqui vai ser 90 graus, então ela não tem um ângulo de folga, mas tem pastilha aí que você tem um ângulo determinado aqui. Por exemplo, as pastilhas para torneamento interno,
são mais recomendadas as pastilhas que tem um ângulo de folga. Esse ângulo, essa distância aqui, ó, seria esse ângulo aqui, ó, né? Um ângulo de folga para ela não tocar, por exemplo, na superfície do material. Geralmente, igual esse N aqui de neutro, é muito utilizado para torneamento externo. Nós temos aqui a próxima letra aqui, ó, M. No caso aqui, a terceira, está relacionada à tolerância, mas essa tolerância aí não tem a dizer com a questão da nossa fabricação de peças, e sim a tolerância de confecção da pastilha. Por exemplo, nós temos aqui uma triangular aqui, com furo, por exemplo. Então, a tolerância da dimensão dessa pastilha aqui, a tolerância desse furo, por exemplo, a tolerância aqui, ó, da distância aqui, ó, do centro dessa pastilha aqui até no centro. Então, é relacionada à confecção da ferramenta. Então, nós temos aqui o nosso item 3 aqui, relacionado à tolerância da pastilha. 4. Tipo de pastilha. Aí você fala assim, mas esse tipo de pastilha, o que você quer dizer com tipo de pastilha? É formato? Não. Parecido com formato, mas porém, por exemplo aqui, ó, olhando aqui essa triangular aqui, numa vista aqui, por exemplo, de frente. Se ela é uma pastilha que tem furo no centro, sem furo, relacionada à fixação dela, como que é feita. Ela por exemplo, fixação por grampo, o tipo de fixação que ela vai ter. Então, relacionada aí os tipos de fixação, por exemplo, aquelas que são furadas no centro, sem furo, que é as que são papino, né? Que for fixação por grampo, sem grampo, ambos os dois também com furo e grampo. Então, 5º, comprimento da aresta. Seria mais ou menos isso aqui também, por exemplo, uma triangular aqui. É esse comprimento aqui, ó, o comprimento da aresta de corte. Por exemplo, nós temos aqui essa pastilha aqui, ó, né? Esse comprimento aqui, ó, da aresta de corte dela, né? O 6º item está relacionado aqui, ó, nesse caso aqui é 0,5. No 5 aqui, a espessura da pastilha. Ou seja, qual que é a altura dela aqui, ó, né? A altura dessa pastilha. O sétimo item está relacionado ao raio ou chanfre. Geralmente, para torneamento, sempre é raio, né? Uma pastilha, lembrando que mais uma vez triangular, tem um raizinho aqui na ponta, né? Algumas pastilhas de fresamento não tem um raio, ela tem mais ou menos isso aqui, ó. Vocês aí devem ter experiência com esse tipo de pastilha, mais ou menos isso aqui, ó. Ela tem tipo um chanfrinho mesmo, que ela vem reta aqui e tem um pequeno chanfre, né? Ao invés de ter um raio, né? Geralmente isso aqui é mais utilizado nas pastilhas de fresamento, então é relacionado ao chanfre ou ao raio, né? No caso de torneamento seria o raio. Por exemplo, nesse caso aqui um raio de 0,8, né? Um raio de 0,4, um raio de 0,2, né? Raio de 1,2, né? Para desbaixo e assim por diante. O 8º item aqui, ó, o 8º item no caso é o tipo da aresta. O 9º, sentido de corte, por exemplo. Sentido de corte, ela é à esquerda. Deixa eu trocar isso. Se essa ferramenta aqui é uma ferramenta à direita, à esquerda, né? Ou se ela é neutra, né? Então, geralmente as pastilhas de torneamento, ela se encaixa muito bem para qualquer lado, né? Devido ao corte dela, a sua forma. Mas tem pastilhas específicas aí para neutra, à direita ou à esquerda. Então vai vir aqui N, né? Por exemplo, aqui, ó, N a direita é R e L para a esquerda. Então como eu disse no inglês, right e left. E N para neutra, né?
Mais um tipo aqui, sentido de corte. E o 10º aqui é informação interna, geralmente relacionada aí ao fabricante, se ele quiser colocar mais algum tipo de ferramenta. Então, esse aqui é o código relacionado à pastilha. Você também tem um código relacionado, por exemplo, específico para as pastilhas de canal, né, para fazer canal. Também temos o código, no caso aqui de pastilha, também tem o código para suporte interno e externo. Esse dia para trás eu postei um vídeo aí relacionado a você calcular a velocidade de corte, para você saber a rotação, o avanço correto. Um rapaz lá me respondeu da seguinte forma num comentário dele, que não foi pelo YouTube, mas foi pelo Facebook, no lugar que eu postei o vídeo. Ele falou o seguinte, que isso é desnecessário, que ninguém utiliza fazer isso. E imagina que, por exemplo, a resposta dele, se você está lá calculando e seu chefe passa, ou seu patrão passa. Eu vou te falar que isso é uma coisa. Dentro do meu tempo de experiência, eu nunca vi um chefe, ou pelo menos aqui em Minas Gerais, ou um patrão, como se diz, reclamar com um funcionário ou chamar a atenção dele porque ele está fazendo algum cálculo relacionado à rotação, a avanço, a calculando um ângulo. Muito pelo contrário. Porque quando você calcula, você escolhe qual ferramenta correta utilizar, você produz mais, produz com maior qualidade, evita erro, você tem um maior tempo de vida útil de pastilha, porque se você usa uma rotação alta demais, você vai ter um desgaste prematuro. Se você utiliza uma rotação baixa demais, pode acontecer uma quebra, e aí vai. Então, que tipo de pastilha que você vai utilizar? Então, entra aí a gente pensar, por exemplo, se você está perdendo tempo aprendendo isso aqui. Eu creio que não. Não é uma perca de tempo você calcular aí o avanço, a rotação, descobrir qual que é o tipo correto de pastilha a ser utilizado, como que você vai influenciar na sua peça. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, no torneamento. O tipo de pastilha, dependendo do perfil, essa pastilha triangular aqui não dá. Por exemplo, você tem uma peça aqui de torno, por exemplo. Aí temos aqui, fazendo aqui coisa bem rapidinho mesmo, só. Por exemplo, o que você tem que fazer essa peça aqui, ó. Uma peça aqui. Se fosse uma pastilha triangular, dependendo do ângulo aqui, ó, pelo fato dela ser triangular, né? Talvez ela dá para você fazer aqui, por exemplo, esse mergulho. Não a triangular. Mas, por exemplo, pode ser que, dependendo do ângulo, ela vai pegar aqui, ó. Então, você não vai conseguir gerar esse perfil. Então, a triangular, talvez aqui não seja mais indicada. Então, daí você entra aqui, por exemplo, com a pastilha aqui, ó, né? Losangular, por exemplo, né? Então, aqui, ó, você já consegue aí, ó, talvez fazer esse perfil. Eu não coloquei aqui valor de ângulo, né? Fazer um mergulho aqui, por exemplo. Então, daí, por exemplo, você escolher o tipo correto de pastilha para você utilizar. Principalmente porque no torno convencional, por exemplo, na usinagem convencional, né? Com uma pastilha você consegue fazer muita coisa. Por quê? Porque você gira o castelo ali, então você consegue usar uma pastilha só e posicionar ela em diversos ângulos diferentes. Por exemplo, você pode pegar essa pastilha que está triangular e deixar ela reta. Você pode inclinar ela ficar assim e daí vai. Só que quando você fala por exemplo, em CNC, isso não é possível, pois ela é fixa, né? Então, cada suporte é um tipo de pastilha para um tipo de operação mesmo. Não tem como você ficar fazendo gambiarra de torno de CNC. Então você tem que utilizar a pastilha correta para o tipo de operação que vai ser executada. Lembrando que isso tudo influencia em acabamento, em medida, em tolerância, em desgaste prematuro de uma pastilha, em custo dessa peça. Por exemplo, aí entra aí, como que a gente podemos dizer? Custo-benefício. Por exemplo, o cara pode fazer 10 peças por dia lá e vamos supor que deu 5 mil reais lá o valor dessas peças. Aí o cara vai, por exemplo, dependendo, porque não calculou um tempo, às vezes o gasto dela ali não vale nem a pena se for colocar máquina hora,
o tempo de um funcionário, que tem que ser pago, o salário, energia elétrica, óleo solúvel, os óleos lubrificante, hidráulico, aí vai. Então, às vezes, o custo dessa peça fica exagerado por causa disso aqui, ó, de você não escolher uma pastilha correta, de você não calcular aí uma rotação, utilizar uma rotação correta. Ah, vou no olho aqui, 2000 RPM tá bom, mas poderia estar usando 4, né? Então, se a peça está aí tendo praticamente o dobro do tempo necessário para se fazer. Então, vamos para a próxima parte, então. Bom, então aqui, meus amigos, vamos poder identificar aqui, ó, na caixinha. Essa caixinha aqui, ó, como vocês podem ver, ele é da Sandvik, tá vendo? Caixinha vazia. Aqui, ó. Então aqui nós temos aqui, ó, a especificação DNMG, que está relativo às características da pastilha. Temos o código 150608PM. Então vamos aqui, ó. Primeira letra D, né? Então, se você assemelhar aí com a letra, você sabe aí que D é um formato diamante. Então, é uma pastilha losangular de 55 graus. Aí a próxima letra agora é a letra N. A segunda letra aqui está relacionado ao ângulo de folga da pastilha. N vem de neutro, então não tem um ângulo de folga. Próxima letra M. M está relacionado à tolerância da pastilha, que no furo é de mais ou menos 8 centésimos. A questão da distância dela é de 0,1.8 e de mais ou menos 13 no comprimento dela, mais ou menos 0,13. Beleza? Então é relacionado à tolerância da fabricação da pastilha. Próxima letra G, que é o tipo de ferramenta que ela é. Por exemplo, sem quebra-cavaco, com quebra-cavaco, quebra-cavaco e um furo, um lado com furo. E aí vamos lá então. Então a letra G, nós temos aqui, ó, quebra-cavaco em ambos os lados com furo no centro da pastilha. Então, a próxima informação que nós temos aqui, ó, que seria o quinto campo aqui, ó, é o número 15. Então, o 5 aí é o tamanho da aresta de corte, que é 15. O sexto aí, ó, é a espessura do material, 0,6 é 6,35. O sétimo, que é o 0,8 aqui, ó. O 0,8 aqui é o raio da ferramenta, o raio de canto dela, o raio da aresta, que é de 0,8. Beleza? Esse PM aqui, ó, é relacionado ao tipo de material que ela é recomendada. Então vamos aqui embaixo aqui para vocês entenderem aqui, ó. Então aqui nós temos P. P é aço carbono. M é aço inoxidável. Letra K, ferro fundido nodular e ferro fundido cinzento. Temos aqui agora aqui a letra N, materiais, metais não ferrosos, por exemplo, liga de alumínio, bronze, etc. Letra S, por exemplo aqui, ó, ligas especiais como titânio, materiais assim, ligas especiais mesmo. E o H são, por exemplo, aqui, ó, aços muito duros, né? Com alto teor de carbono, ou um aço aí, liga de aço aí com a dureza bem elevada. Por exemplo, uma engrenagem, por exemplo, alguma coisa assim. Então, aqui, ó, vamos aprender aqui, ó. Então, aqui é ISO, né? Se eu não me engano, ISO é internacional, vacilei aqui, vamos lá. ISO é International Standardization for Organization. Então Organização Internacional para Padronização. Então aqui, ó. Então esse material aqui, ó, ele é recomendado para aço comum e para
ferro fundido, que no caso aqui é o K. Então, olha aqui, ó. Primeira coisa, agora vamos ler aqui também, aqui, ó. F é avanço, VC é velocidade de corte e AP é profundidade de corte. Então, aqui, ó. Recomendação aqui milímetro e em polegadas, né? Milímetros por rotação e polegada por rotação. Então, aqui, ó. O avanço recomendado aqui é de 3 décimos. Mas, olha, nas piores das condições, de 0,15 a 0,5 milímetro. Então, o intermediário dele aí, em 0,3. Velocidade de corte, 355 milímetros é a velocidade de corte média. Mas ele pode ir de 285 a 440. Vocês podem ver aqui, ó, velocidade de corte, 355 milímetros seria o médio, né? O AP recomendado dele, de 0,5 a 6 milímetros. E, tipo assim, o fabricante recomenda, por exemplo, você usar 3 milímetros para maior durabilidade da pastilha, onde as condições de usinagem estão favoráveis, né? Não estão as melhores possíveis, mas você pode alcançar aí, por exemplo, como eu posso dizer aqui, uma economia maior e uma maior durabilidade da pastilha, né? Um rendimento bom, considerável, né? De gasto, né? E rendimento. Para ferro fundido, o avanço também recomendado é de 0,3, é de 0,15 a 0,5 também. A velocidade de corte de 185 metros por minuto, que já diminuiu bastante, tá vendo? Porque o ferro fundido ele tem uma quantidade de carbono muito grande, né? Então ele é um pouco mais endurecido na teoria, que na prática isso não se confirma tanto, né? Mas é um material assim que tem um aumento de temperatura muito grande. Então a profundidade de corte dele aqui, ó, é de 3 milímetros a recomendada, mas pode de 0,5 até 6. Então, como eu disse, então, é necessário a gente ter esse conhecimento aí para escolher a melhor pastilha aí para a gente utilizar aí no dia a dia. Então vamos aqui, ó, coloquei aqui alguns exemplos aqui, ó, de tipo de ferramenta, né? De formato de ferramenta. Então nós temos aqui R, né, que é redonda, né? Que vem de rádios em inglês, square, que é quadrado em inglês. Temos esse tipo aqui, um tipo diamante, né? Um tipo losangular, só que com um ângulo maior aqui. Temos essa W, né, que é chamado, ficou um desenho meio feio aí, mas dá para entender mais ou menos. Temos a triangular, esse formato aqui de diamante, mais fino, e temos essa fininha aqui de 35 graus aqui, que é o tipo V. Então aqui, olha, como vocês podem observar aqui, eu coloquei para esse lado aqui alguns tipos de pastilha e para esse lado aqui outro. Então vamos analisar aqui, ó. Do W para cá, você tem maior resistência nessa aresta. Então aqui, ó, essa pastilha aqui ela vai ter taxa de avanço mais alta, ou seja, maior avanço. Do W para cá, é uma pastilha relacionada a desbaste. Uma taxa de remoção de material maior, vantagem. Taxa de avanço maior, ou seja, justamente por essa aresta aqui, ó, suportar aqui um esforço de corte maior devido ao seu formato. Então, avanço maior, rotação o menor tempo para fazer essa peça, né? E uma taxa aí de retirada de material, né, ou de profundidade de corte maior. Agora, qual que é a desvantagem? Vibração, porque justamente aqui, ó, a área de contato dela ser grande, né? Temos aqui a vibração. Esse é o pior problema relacionado a esse tipo de pastilha. Dependendo da espessura do material, ela não é recomendada, né? Geralmente você vai utilizar isso aqui para onde tem grandes taxas de remoção de material e onde a vibração não seja um problema. Você tem uma boa fixação e é um exemplo aqui de onde você utiliza esses formatos de pastilha. Agora, quando nós passamos aqui, ó, de triangular para cá, né? Principalmente pensando em torneamento, ou seja, qual que é a vantagem dela? Geralmente são pastilhas
tipo de pastilhas, formato de pastilhas, pensando que em maiores velocidades de corte, raios menores, ou seja, menor vibração, maior precisão do corte, desvantagem, menor taxa de remoção de material. Mas por vantagem, o que você tem aqui? Menor atrito. Ou seja, se você tem um atrito menor, por exemplo, pelo fato do raios ser pequeno, ou seja, onde que vai ter esse encontro aqui com o material ser pequeno, você tem aqui uma maior precisão do corte e maior precisão de medidas e também para acabamento, né? Então, pensando em acabamento, você pode utilizar aqui, ó, a W aqui, né, que alguns chamam de trigono, pastilha trigono, não sei por que chama assim, tá no meio entre as duas, entre acabamento e desbaste. Temos aqui a triangular, que é uma das pastilhas muito utilizadas, e esses formatos aqui que está relacionado mais ao acabamento mesmo, a colocar medida aí de precisão mesmo. Então aqui é um exemplo, um pequeno exemplo de utilização dessas pastilhas. Então eu espero que tenha aí somado, né, positivamente aí para vocês aí. Eu creio que vocês tenham um conhecimento elevado aí na área de usinagem, muitas vezes prático, mas a teoria nos faz formar um profissional melhor e utilizar a tecnologia. O que acontece muitas vezes que há um desperdício muito grande, tanto de tecnologia, utilizando algo que é muito caro, onde que não é necessário, e também na hora que você utiliza algo barato, achando que está economizando, e na verdade é uma economia na base da porcaria, né, como se diz. Por quê? O seu custo vai ser elevado. Muitas vezes você compra a pastilha e fala assim, essa pastilha aqui é 2 vezes mais barata. Só que às vezes aquela outra que é, né, 2 vezes mais cara, que tem o dobro do preço lá, por exemplo, como a pastilha custa R$20. Você tem uma que custa 40. Às vezes aquela que custa 40, ela dura 3 vezes mais do que o outro. Então, é muito bom a gente ter algum conhecimento relacionado a isso, a como escolher, também para o vendedor não passar a pena, porque muitas vezes alguns vendedores não têm um conhecimento de usinagem, eles têm um treinamento básico ali, ou bem básico mesmo relacionado à usinagem, mas melhor aí é vocês mesmos saber que tipo de pastilha utilizar. Então, eu creio que essa aula pode dizer assim que foi produtiva. Agradeço a todos que têm se inscrito aí no canal, têm me apoiado de uma certa forma. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!